Então, voltando, nós falamos agora sobre as ferramentas que nós devemos usar para análise das comunicações. E um ponto que é importante também é analisar o contexto em que tal comunicação foi dada. Por exemplo, o assunto que ela estava sendo tratada, o assunto que estava sendo tratado pelo médium e pelo grupo, qual foi o espírito que foi evocado, ou se trata-se de uma comunicação espontânea, e as perguntas feitas, os conselhos, as orientações solicitadas ao espírito. E aqui Kardec vai colocar na Revista Espírita de julho de 1859 o seguinte: é necessário saber formular e encadear metodicamente as perguntas, para que se obtenham respostas mais explícitas. Cooptar nas respostas as nuances que, por vezes, constituem traços característicos, revelações importantes que escapam ao observador superficial, inexperiente ou ocasional. E aqui tem um ponto que é muito importante, gente. Não sei se vocês já notaram que no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, por exemplo, nós encontramos Kardec traçando perguntas, uma linha de raciocínio nas perguntas que dirige aos espíritos. Às vezes ele começa com uma pergunta, que leva a uma segunda, que leva a uma terceira, e às vezes só na terceira, quarta pergunta de encadeamento, ele chega a uma determinada conclusão. Isso é muito importante porque na maioria das vezes, quando nós vamos traçar um diálogo com o espírito, nós nos contentamos com as respostas simplistas, nós não aprofundamos. E Kardec usava esse método de várias perguntas sobre um determinado tema para que pudesse, primeiro, buscar o eixo central do pensamento do espírito, segundo, para a confirmação daquilo que o espírito estava dizendo, no sentido de perceber se esse espírito em determinado ponto não acabava por contradizer-se, e, por fim, para trazer uma segurança maior no estudo daquelas respostas ou orientações que o espírito estava trazendo. Muitas vezes, até, Kardec usa, nós percebemos muito isso no livro O Céu e o Inferno, de perguntas feitas a um determinado espírito sobre a sua passagem, sobre as suas percepções no plano espiritual, e faz um encadeamento de ideias e depois, ainda depois, pede ao espírito orientador, no caso São Luís, Erasto, às vezes até Santo Agostinho, outros pontos, que possam trazer orientações sobre aquilo que o espírito havia esclarecido ou trazido de informações. E muitas vezes nós vemos São Luís dizendo que o espírito respondera daquela forma porque a compreensão que ele tem daquele fenômeno é aquela que ele apresentou, mas que aquilo é algo extremamente limitado. Então isso mostra a importância que Kardec dava à formulação das perguntas e o quanto a formulação das perguntas era um item de segurança para que Kardec não se deixasse enganar. Isso é importante porque muitas vezes nos nossos grupos de desobsessão, nós, aqueles que dialogam com os espíritos, que interrogam os espíritos, não têm a preocupação de aprofundar as questões. Isso é importante, nós não estamos aprofundando as questões. É certo que nos grupos de desobsessão, o que importa é socorrer o espírito que ali está. Mas nós precisamos entender se o espírito que ali está realmente está ali para ser socorrido. Nós precisamos entender se o espírito que ali está realmente para ser socorrido ou ali está com o objetivo de tomar o tempo do grupo.
Esse é um ponto importante. Se nós atentarmos ao método de Kardec, nós vamos mudar a nossa forma de diálogo. E quem diz isso é Kardec. Então, é importante darmos uma lidinha. Revista Espírita, julho de 1859, discurso de encerramento do ano 26 social, de 1858 a 1859. E aqui alguns pontos sobre essas análises, que devem ser levados em conta por nós. O conteúdo está à altura do espírito que a assina, especificamente se for um espírito superior? Nós precisamos analisar isso. Um espírito superior tem um conteúdo bem mais amplo e se ele acaba restringindo esse conteúdo, se ele acaba não conseguindo aprofundar um determinado tema, um determinado ponto, nós precisamos verificar se realmente esse espírito é superior. A contradição interna, ou seja, o espírito faz uma afirmativa num parágrafo e a nega em outro, esse é um ponto fundamental. É com aquilo que o espírito diz, em relação também à moral do Cristo, em relação também àquilo que está codificado na doutrina espírita. A contradição com o que o Espiritismo ensina, esse ponto que nós acabamos de falar, ou com o que já é admitido como verdade pelas ciências ordinárias, esse é um ponto importante também, porque Kardec diz que o Espírito acompanhará sempre a ciência, onde a ciência provar que o Espiritismo estiver errado, está errado, o Espiritismo forçosamente abandonará aquele ponto e haverá de seguir a ciência. Então o Espiritismo não é uma doutrina cega que não aceita que lhe apontem erros quando esses erros aconteçam. Então, onde a ciência apontar que há erro, o Espiritismo abandonará esse ponto e seguirá a ciência. Então, nós precisamos analisar isso. Se um espírito, de uma forma muito tosca, de exemplo, se um espírito passa a dizer que, em verdade, a Terra é plana, quando nós temos as informações todas que dizem o contrário, ou que a Terra é o centro do sistema solar, quando nós já temos as ciências que nos apontam o contrário, então nós sabemos que esse espírito não é digno de merecer a nossa confiança. Há coerência entre as ideias expostas na comunicação e é muito fácil de perceber, porque às vezes coloca um ponto que é totalmente antagônico a outro ponto que ele colocou e não existe coerência nenhuma na mensagem. Os argumentos são lógicos, de conformidade com a razão. Se não existe lógica, a doutrina espírita, sendo uma ciência lógica, haverá de nos dizer que quando a razão está ausente, a lógica está ausente de uma comunicação, nós não devemos prestar-lhe muita confiança. A comunicação é autêntica, qualificando de instrutivas as comunicações, supondo-as verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem lá no Livro dos Médiuns, novamente, item 137. Então, se não existe verdade nessa comunicação, se é uma pseudo-sabedoria ou se é um sofisma mais interessado em carregar ideias do que verdades, nós também devemos rejeitá-la. A comunicação é séria? E aí a pergunta no sentido de que as comunicações instrutivas são as comunicações sérias que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral e a filosofia. E aí nós precisamos analisar o contexto dessas comunicações que estão sendo trazidas. O conselho dado é útil e pode ser levado a efeito, e aí a gente tem que tomar muito cuidado. Se um espírito se manifesta em um grupo mediúnico dizendo que o grupo todo deve agora começar a estudar desenho, porque um grupo de crianças vai começar a se manifestar no grupo e precisam
daquela atividade para que possam evoluir no plano espiritual, muito cuidado. Isso não tem nada de útil, não tem nada de sério, e é um embuste, e tem grupo caindo nisso, por falta de conhecimento da doutrina espírita. Então, cuidado com aquilo que se nos diz. Cuidado com aquilo que se nos diz, gente. Né? Vamos analisar qual é o tipo de conselho que os mentores, que os orientadores, que os chamados guias estão trazendo ao grupo ou ao próprio médium enquanto individual. Né? Então, vamos buscar conhecer o intento, o objetivo por detrás de um determinado conselho. O espírito responde às perguntas feitas de forma direta? Então, quando nós elaboramos uma pergunta sobre um determinado ponto, para que essa pergunta seja respondida de forma objetiva, e o espírito começa a dar voltas e mais voltas, nós precisamos analisar. Os espíritos sérios, eles têm uma linguagem bastante objetiva. E a gente tem exemplo em algumas respostas trazidas no Livro dos Espíritos, por exemplo. Né? Uma única palavra dá todo o sentido a uma resposta, né? E traz a satisfação da curiosidade colocada em uma pergunta. E, não por acaso, as orientações de Jesus sempre foram muito objetivas e diretas. Então, vamos analisar isso, né? Sobre a análise das comunicações, aqui diz, lá no Livro dos Espíritos, na parte 4 das Esperanças e Consolações, na conclusão, item 9. Nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura. O diamante sem jaça é o que tem maior valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinos. Não ouvideis que entre eles há os que ainda não se despojaram das ideias que levaram na vida terrena, e esse é o ponto sobre o qual nós falávamos, sobre analisar se os espíritos são bastante desmaterializados. Aqueles que ainda não se despojaram das ideias que levaram na vida terrena, esses ainda são bastante materializados e não se desmaterializaram. Sabei distingui-los pela linguagem que usam. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas suas ideias. Se nestas nada revela ignorância, orgulho ou malevolência. Em suma, se suas ideias trazem o cunho de sabedoria que a verdadeira superioridade manifesta. Se o mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito. E longe disso se acha ele. Estais ainda aprendendo a distinguir o erro da verdade. Precisais das lições da experiência para exercerdes o vosso juízo e para fazer-vos avançar. Lá no Livro dos Médiuns, Kardec vai fazer uma série de análise de comunicações que ele chama de comunicações apócrifas, né? E ele vai trazer alguns exemplos. A gente vai citar um exemplo aqui, né? No capítulo 31, no item 33, após analisar duas comunicações assinadas com o nome de Jesus, Kardec observa: indubitavelmente, nada há de mal nessas duas comunicações. Então Kardec olha e diz assim, olha, não tem nada aqui que seja antidoutrinário, que seja contrário à moral do Evangelho de Jesus. E aí continua ele. Porém, teve o Cristo alguma vez essa linguagem pretensiosa, enfática e empolgada? Faça-se a sua comparação com a que citamos acima.
que traz o mesmo nome e ver-se-á que de lado está o cunho da autenticidade, de que lado está o cunho da autenticidade. Todas essas comunicações foram obtidas no mesmo círculo, no mesmo grupo. As comunicações foram obtidas no mesmo grupo com características diferentes. Nota-se no estilo um certo tom familiar, idênticos torneios de frases, as mesmas expressões repetidas com frequência, como por exemplo, ide, filhos, donde pode-se concluir que é o mesmo Espírito que as deu todas, sob nomes diferentes. Entretanto, nesse círculo, aliás consciencioso, se bem que um tanto crédulo demais, não se faziam evocações nem perguntas. Tudo se esperava das comunicações espontâneas, o que, como se vê, não constitui certamente uma garantia de identidade. Com algumas perguntas, um pouco insistentes, com base na lógica, teriam facilmente colocado esse espírito no seu lugar. Ele, porém, sabia que nada tinha a temer, porquanto nada lhe perguntavam e aceitava sem controle e de olhos fechados tudo o que ele dizia. Veja-se no item 269, lá do capítulo 33 de O Livro dos Médiuns. E aí nós convidamos vocês para que possamos ler, isso é importante, vamos ler e estudar Comunicações Apócrifas, item 33, capítulo 31, item 33 do Livro dos Médiuns, Comunicações Apócrifas. Vamos ler para que nós possamos entender em que contexto Kardec coloca essa observação. Nós precisamos estudar isso, gente, certo? E aqui um ponto que chama muito a atenção de Kardec é esse de que muitas vezes nós aceitamos cegamente uma comunicação como sendo verdade somente pelo fato de que ela é espontânea. E muitas vezes o fato de um grupo trazer apenas comunicações espontâneas é um ponto que é preciso ter muito cuidado, porque esses espíritos, conforme o que diz Kardec, quando mal intencionados, sabem que não serão questionados, que não serão indagados, que não serão colocados em risco por qualquer tipo de análise direta que se lhes faça, buscando investigar os porquês, os motivos, buscando perceber se o espírito não se contradiz em algum ponto através de uma entrevista. Então é importante, mais uma vez, esse ponto para os nossos grupos de desobsessão. Nós talvez estejamos aceitando espíritos sem analisar o teor dos espíritos que ali estão se comunicando. E não é o fato de que é um grupo que está ali para prestar auxílio e socorro a espíritos em estado de sofrimento que deve nos colocar na figura de agentes que aceitam tudo sem contestar. Talvez a forma de auxiliar alguns espíritos que ali estejam se comunicando seja justamente o de analisar e perguntar a fundo para que eles possam perceber em que erro estão se comunicando quando julgam que estão colocando o grupo em erro. Para mostrar que eles têm muito mais a perder do que a ganhar com aqueles embustes. Então, vamos analisar o teor das comunicações, mesmo nos grupos mediúnicos de desobsessão. Nós precisamos analisar as comunicações que nos chegam como instrutivas, mas precisamos também analisar as comunicações que nos chegam como espíritos necessitados. Quem está dizendo isso é Kardec. E, para encerrar,
Vamos colocar algumas palavras de Erasto aqui, que dizem o seguinte: na Revista Espírita de 1863, os conflitos. Nós já citamos esse texto, parte desse texto, em outro encontro virtual, quando nós falávamos da necessidade da análise do instrumento, do espírito, ou seja, do médium do espírito e do grupo ou do evocador. E Erasto vai dizer o seguinte: além disso, espíritas, que vos importam os médiuns que são, afinal de contas, apenas instrumentos? O que deveis considerar é o valor e o alcance dos ensinamentos que vos são dados. É a pureza moral que vos é ensinada. É a clareza e a precisão das verdades que vos são reveladas. É, enfim, ver se as comunicações que vos dão correspondem às legítimas aspirações das almas de escol e se estão em conformidade com as leis gerais e imutáveis da lógica e da harmonia universal. E quando Erasto diz aqui que vos importam os médiuns, que são, afinal de contas, apenas instrumentos, ele não está nos aconselhando a negligenciar estudar os médiuns. Principalmente os médiuns pelos próprios médiuns. Aí o ponto fundamental do autoconhecimento do médium. Aliás, o autoconhecimento como ferramenta de progresso para todos os espíritos, conforme a questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando lá Santo Agostinho diz que o meio mais eficaz de chegar à perfeição é seguir o que nos disse um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. O médium deve estudar-se, deve conhecer-se acima de tudo. O grupo deve conhecer o médium, não com o intuito de acusar-lhe, mas com o objetivo de orientar-lhe, de prestar-lhe auxílio cristão e caritativo. Porque nós todos precisamos ser esclarecidos. Quem não precisa? Quem não comete os seus erros? Quem não tem os seus momentos de fraqueza, os seus momentos de dúvida, os seus momentos de insegurança? Quem não tem os seus rompantes de vaidade, de orgulho, de egoísmo? Alguns talvez já não tenham isso, mas talvez tenham outras fraquezas que precisam ser orientadas também. Então, necessário que o grupo conheça os integrantes do próprio grupo. Mas é necessário, acima de tudo, que nós estejamos em condições de analisar o teor das comunicações que nos são trazidas. Que nós sejamos capazes de distinguir se essas comunicações trazem conselhos produtivos, se essas comunicações trazem orientações de cunho moral que levem à transformação da alma, e estes, conforme diz aqui Erasto, estes são os objetivos, as aspirações das almas de escola. Os espíritos elevados só têm o objetivo de conduzir a humanidade, os indivíduos, os grupamentos, à melhoria constante de si mesmos. Tudo que esteja fora desse contexto, nós devemos analisar e então entender que, se não está assentado na base da transformação moral, da transformação baseada em verdade, não deve por nós ser aceito. Nós concluímos aqui esse estudo, feito de uma forma muito rápida. 3 encontros é muito pouco, ainda mais encontros em que nós tivemos 30 minutos em um vídeo, 33 em um outro. E nesse nós fizemos com 2 vídeos de um pouco mais de 20 minutos cada. Muito pouco. Mas isso tem o objetivo de fazer com que nós possamos aprofundar mais os nossos estudos individualmente. Esse estudo é parte de todo um contexto de estudo, e nós não devemos entender
que somente esse estudo nos dê a segurança necessária para o trabalho na mediunidade. Acima de tudo, nós precisamos entender que para isso nós precisamos, nós não prescindimos de experienciação. Experiência que advenha de nós, das nossas repetições, das conversas, das orientações, das trocas de percepção que sejam feitas nos grupos, mas acima de tudo, tendo sempre como base sólida a doutrina dos Espíritos, a codificação de Kardec e, acima de tudo, a moral de Jesus. Mas entendendo que nem a moral de Jesus e nem a doutrina espírita podem ser conhecidas com um passar de olhos. Ambas pedem raciocínio, capacidade de análise e aprofundamento de nossas partes. É um dever de nós para conosco mesmos e não vamos esquecer que nós todos estamos no mundo com um objetivo. O objetivo é de crescer e progredir cada vez mais. E para isso, conforme nos diz o Livro dos Espíritos, a espiritualidade, ao nos afirmar que para nos transformarmos, para que nós possamos alcançar outros resultados nas nossas existências, não precisamos de mais do que pequenos esforços. E quão poucos de nós os fazemos. Muito obrigado pelas atenções, muita paz e que Jesus esteja sempre em nossos corações.